O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar em um povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a dimensão da gratidão, como falamos aqui em outro momento, dilata o nosso coração para alcançarmos novas graças. É preciso termos uma disposição para o louvor e a gratidão. Do contrário, a nossa mente e o nosso coração pode ficar dominado por uma situação de um pessimismo, de uma tristeza, ou de focarmos simplesmente daquilo que ainda não foi feito e esquecermos o que o Senhor já realizou. Veja que impressionante esse acontecimento. Não é uma parábola, é um acontecimento. 10 pessoas curadas de lepra. Um percebeu que estava curado. Não é difícil perceber que ficou curado de lepra. Não é uma cura qualquer. E só um ter voltado. Não foi uma cura de uma dor de cabeça. É uma situação de destruição do corpo. E um percebe isso, os outros curados também. E voltar para agradecer. Devemos tomar cuidado para a nossa vida não entrar num toque de caixa. E muitos, até mesmo para vir à missa, falam assim: ah, mas hoje eu não estou com tanta vontade. Eu sou o devedor do Senhor. Tributai a Deus louvor. Todos nós temos centenas de motivos para louvar e agradecer a Deus. Mas o coração fechado, ele fica cego. E mesmo aqueles 9 curados da lepra, não se despertaram para a dimensão da gratidão. Se faltam coisas na nossa vida, com certeza, nós não vamos ter um paraíso terrestre, ninguém se engane. Nós não vamos ter uma vida aqui sem dificuldades. Essa pregação ela é falsa. Quem estiver esperando um paraíso terreno, uma terra sem males, isso não vai acontecer. Até o fim da nossa vida, seremos espezinhados por alguma coisa. O Senhor disse a São Paulo: basta-te a minha graça, quando ele pediu para afastar o espinho na carne. Alguma dificuldade teremos, porque estamos no vale de lágrimas, ainda não estamos no céu. Isso não quer dizer que não teremos vitória. Mas nós não podemos deixar para depois
a gratidão e o louvor, ele é devido agora. É preciso que o povo de Deus dê glória a Deus. Josafá, no livro das Crônicas, quando vai partir para o combate, uma guerra que não é dele, é do Senhor, o povo de Israel está ameaçado, está diante dele um exército muito maior. Mas o profeta tinha dito para ele que a guerra era de Deus, não dele. E aí então ele começa a louvar. Vai dizendo: o Senhor é misericordioso, eterno é o seu amor, grande é o seu poder, com um exército maior diante dele. E na força desse louvor, ele vai e vence aquela guerra, porque era uma guerra do Senhor. O louvor, como já falamos em outros momentos, coloca o nosso coração no alto, corações ao alto. A gente vai dizer daqui a pouco: o nosso coração está em Deus. O louvor nos faz declarar de uma forma rápida o senhorio de Jesus. Quando louvamos, nós não nos alienamos, pelo contrário, nós colocamos o nosso coração no alto. O que um avião faz para escapar da turbulência? Ele fica acima das nuvens. O coração que louva, ele não fica alienado, ele fica no alto. Ele olha para o Senhor, e aí, olhando para o Senhor, ele cresce na confiança. Então, por isso que Jesus, todos foram curados, mas só aquele foi salvo. Tua fé te salvou. Foram curados no corpo, mas só um, de fato, demonstrou a fé de salvação. Porque a cura é algo para essa vida, mas depois também vamos morrer. E queremos a salvação. O louvor dilata o nosso coração e nos prepara para novas graças. Eu tenho razões para louvar, você tem razões para louvar, nós temos. Ah, mas ainda falta muita coisa. Enquanto tivermos nessa vida, teremos batalha. Mas ainda assim, temos razões para louvar hoje. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O louvor a Deus deve ser o nosso estandarte. Aqueles que combatem pelo estandarte da cruz, a cruz já é a nossa vitória, é a garantia da vitória. Então o povo de Deus não pode perder no seu coração e nos seus lábios o louvor. A boca fala do que o coração está cheio. Precisa, padre, eu não consigo louvar. Então está faltando louvor no coração, está faltando gratidão. Porque a boca vai falar o que está cheio o coração. É preciso então tirar os parasitas da murmuração, os parasitas aí da reclamação, que estão comendo o coração, e colocar aí o detergente, né, do louvor, limpar o coração com louvor a Deus, dar glória a Deus. É um verdadeiro exorcismo. E o nosso coração não corre o risco de se tornar aquele coração velhaco, murmurador, de quem reclama, que traz a velhice antes do tempo, nos atrofia na vida espiritual. Olha Nossa Senhora, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E ela faz um poderoso louvor, um louvor que abala, esse louvor simples, mas poderoso, ele expulsa a presença do mal. O nosso coração precisa estar assim. E nós então precisamos nos exercitar desse louvor. Esse louvor também, essa gratidão que oferecemos a Deus, é um incenso agradável. Muitas vezes alguém pode querer oferecer um incenso, ofereça um louvor. Isso é um incenso agradável a Deus. Olha o que o Senhor vai aí dizer, Só esse samaritano voltou para dar glória a Deus. O Senhor reclamou, porque não foi uma graça grandiosa, mas o Senhor reclamou. Tem muitas pessoas que pensam assim: o Senhor não faz conta da gratidão. Temos nesse evangelho que isso não é verdade.
O Senhor faz conta sim. Obrigado, Senhor. Antes de entrar na minha petição, eu começo louvando, eu começo agradecendo e recordando as maravilhas do Senhor. Aí isso dilata meu coração para confiança. Aí eu vou e faço o pedido, porque eu já estou com o coração dilatado. Eu recordo as maravilhas do Senhor, eu louvo Ele pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua ação na história. Então aí depois eu vou pedir o que falta. Não é assim na oração do Pai Nosso? Começa com a doxologia, um louvor, e depois entramos nas petições, o pão, a libertação, o perdão. Mas esse louvor ao Senhor é a primícia, tem a primazia, e tem um poder de derrubar muralhas, as muralhas que o inimigo vai colocando para cercar o povo de Deus na tristeza, no desânimo, no abatimento. Vimos aquele episódio de São Paulo na prisão, louvando preso junto com Silas, amarrado, depois de ter sido flagelado, e eleva um grande louvor, porque ele foi digno de ser perseguido por causa de Cristo. Olha a visão espiritual de São Paulo. Ele que era perseguidor, agora louva porque foi achado digno de ser perseguido por causa de Jesus. Aí eleva esse louvor e a prisão, tem um terremoto e racha ali a prisão no meio e as cadeias. Que louvor poderoso. E é interessante, quando foi há 22 anos atrás, eu fui participar, a primeira vez, de uma experiência de louvor. Isso foi no ano 2000. Experiência de louvor mesmo. E eu percebi que eu não conseguia louvar. A pessoa que estava conduzindo a oração falou: vamos fazer um louvor. Isso é fácil. Mas mal o louvor começou, eu já parei. E eu fiquei travado assim, para louvar, uma dificuldade extrema. Eu não conseguia sair das minhas necessidades. Eu não conseguia, como um avião que não consegue decolar, que ele está muito pesado. Aí ele não vai. Eu falo: vamos louvar. Mas de fato não saía, parecia uma terra seca. E eu sabia que eu tinha razões para louvar, mas eu não conseguia transformar em oração. O avião ia decolando e já voltava para as necessidades, já voltava para cá, já voltava para cá. E aquilo para mim foi uma indicação de uma grave doença espiritual. Grave doença espiritual. Então, e quem estava conduzindo a oração falou: você está doente, é preciso abrir o coração. E eu não me achava doente. E foi um retiro, né? E foi uma dificuldade para se abrir louvor, mas depois foi uma poderosa libertação. E isso nos dá uma experiência com o amor de Deus, porque o amor de Deus supera tudo. E nós não deixamos de ser amados por Deus, apesar das dificuldades. E o louvor recorda isso. Senhor, eterno é o seu amor, como Josafá, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o louvor nos faz, de fato, receber as asas do Espírito, para voarmos na vontade de Deus. E é preciso que o povo de Deus se exercite nesse louvor, na gratidão. A missa é isso, ação de graças. Por tudo dai graças. Essa palavra de São Paulo é difícil, né? Por tudo dai graças, mas é uma forma de nós nos exercitarmos. Veja, faça esse exercício. Veja quanta presença do mal vai ser expulsa no meio de um louvor. Porque o inimigo, ele traz justamente o contrário, a tristeza, né? A tristeza, essa murmuração, a tristeza mórbida, o fechamento em si mesmo, a depressão.
Uma das orações poderosas que ajuda no combate à depressão é o ofício da Imaculada. E o que é o ofício da Imaculada? O louvor a Deus pelas maravilhas que Ele fez na serva dele. Por isso que tem um poder de libertação mental. Você que sente peso mental, opressão mental, uma tendência à depressão, reza o ofício da Imaculada Conceição todo dia. E você vai ver o verdadeiro exorcismo que acontece, que é uma oração rápida. Temos muitos testemunhos aí. Pô, é um louvor. Louvando a Deus pelo que Ele fez a Nossa Senhora. Não fez em mim, fez nela, mas é um louvor tão poderoso que ele gera libertação, não nela, que não precisa, gera em mim, que estou proclamando louvor. É interessante. O louvor nada acrescenta a Deus. O louvor é libertação para mim. Deus não se torna mais Deus. É eu que preciso louvar, porque senão eu entro numa dinâmica de doença espiritual. Então é preciso, o louvor declara a vitória de Deus. Jesus é o Senhor. No livro do Apocalipse, os anjos estão constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo. O louvor a Deus não para, né? Uma vez eu falei para uma senhora, olha, ela perguntou assim: padre, o que nós vamos fazer no céu? Louvar eternamente. Ela até murchou. Ela falou: mas só isso? Nós estamos tão desacostumados, achamos que a alegria está no material de uma forma tão intensa, que o louvar a Deus parece algo sem graça, mas a eternidade não vai ter nada além disso. Mas essa alegria plena, onde Deus será tudo em todos, é porque aqui nós estamos muito marcados pelo peso do pecado. Então o louvor, ele não vem naturalmente, ele tem que vir sobrenaturalmente. Eu não vou acordar um dia com vontade de louvar, eu preciso forçar o louvor. E aqui é importante, porque tem pessoas assim: mas eu vou fazer um louvor forçado. Eu não vou fazer, eu quero sentir no coração. Se o coração for duro, ou se o coração for ruim, não vai sentir. Então você não pode ficar esperando isso. Quando eu cheguei naquele retiro, meu coração estava duro, e eu não podia ficar esperando sentir vontade de louvar, porque eu não queria. Eu tive que forçar o louvor, e à medida que foi forçando, o óleo do Espírito Santo foi sendo derramado, e aquelas engrenagens que estavam duras começaram a correr com facilidade para o louvor a Deus. E o que o louvor traz? Visão espiritual. Quem louva mais tem uma visão espiritual maior. Ele ajuda na libertação da cegueira. Nos libera também para o perdão. O louvor ajuda no perdão. Ele traz uma nova efusão do Espírito Santo. Me faz alcançar novas graças, porque eu agradeço as que recebi e posso receber outras. O que o Senhor disse para o que foi curado e agradeceu? Tua fé te salvou. Recebeu a confirmação na fé, uma palavra de salvação. Os outros não. Se tivessem voltado para agradecer. Então o louvor, ele amplia os horizontes, fortalece a fé, nos dá uma fé expectante, uma fé de milagres, nos traz a juventude espiritual, exorciza o ambiente e expulsa o inimigo. Ele não fica onde Deus é louvado, e tantas outras coisas que já falamos aqui. O importante é exercitar. O louvor vai tirando os parasitas, que são verdadeiros demônios, que ficam no nosso coração, para ficarmos acabrunhados, fechados em nós mesmos. O louvor faz com que eu tire o olhar do meu umbigo e coloque em Deus, porque Deus é Deus. E quem é que começou? Quem foi o primeiro a tirar os olhos de Deus para colocar em si mesmo? O maior dos anjos, Lúcifer. Os anjos estavam voltados para Deus. Um decidiu voltar para si mesmo. Aí é o fim. Qual é o contrário do amor a Deus, dizia Santo Agostinho? O amor próprio. E nós estamos no tempo do amor próprio. Qual é a palavra que nós mais usamos?
Não é glória a Deus, nem bendito seja Deus, e eu? E eu? Como é que fico? E a minha felicidade? E a minha situação? É a palavra que mais nós usamos, é aquilo que se refere a nós. E eu? Meu, minha. Nós estamos no cúmulo do egocentrismo, da egolatria, é a nossa sociedade. Por isso que nós estamos no fim dos tempos, além de outras coisas. Onde cresce o amor a Deus, diminui o eu, o amor próprio. Onde aumenta o amor próprio, diminui o amor a Deus. Por isso que eu e você não podemos esperar sentir no coração. A gente tem que dar glória a Deus. Senhor, Tu és grande. Mas eu vou começar e logo paro. Vai fazendo, que nem um exercício de academia. Você começa no começo, não consegue fazer muito, depois vai aumentando. Assim é um louvor. O coração vai dilatando, vai ficando mais generoso, vai ficando menos velhaco, tacanha, mesquinho, vai sendo liberto. E o louvor irradia, assim como a murmuração também. Já percebeu? Uma pessoa azeda, ela azeda o ambiente. Já falamos disso aqui. Tem gente que já vem, pode ser que também que ela esteja ali com a opressão do diabo. Tem uns que já vivem assim. Mas veja, uma pessoa que ela vem murmurando, ela já torna o ambiente ruim. Se ela olhar para o leite coalha, azeda. Tem gente que faz uma visita para você. Teve um amigo, uma vez eu recebi uma visita, um amigo. Na hora que ele chegou em casa, a luz caiu. Aí eu falei, meu, que diabo é isso? Eu falei, espera um pouquinho, acendi uma vela. Aí eu fui ver se era na rua, e era só lá em casa. Epa! Era um amigo que queria me visitar, que estava com saudade. Na hora que ele botou o pé para fora da casa, a luz voltou. Eu falei, vai-te embora, Satanás. Joguei água nas plantas, água benta, para que não matasse, Lembra? Isso é a pessoa que ela vem, ali, mas eu e você não somos chamados a ser assim, para falar a verdade de ninguém. Nós devemos exercitar.